Olá pessoal, bom dia, eu sou Alan Sena e estamos começando pela sua rádio Pestalozzi mais um programa Papo Reto, que hoje recebe o secretário de Assistência Social Gilberto Souza Santos. Gilberto, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Alan, bom dia a toda a diretoria da Rádio Web Pestalozzi. Para mim é um prazer imenso estar aqui e ver o quanto vem crescendo e desenvolvendo a Pestalozzi, né? E agora com essa grande conquista que é um meio de comunicação fantástico, onde faz a interação entre vocês que são participantes, né? E acompanhados da própria Pestalozzi, também proporcionando ao rádio ouvinte uma sensação melhor de prestação de contas, inclusive do trabalho que é feito aqui, e participar mais ativamente do trabalho que é desenvolvido por vocês. Você é casado, pai de 2 filhas, natural de Medeiros Neto, e há muitos anos reside aqui em Teixeira de Freitas. Conta pra gente um pouquinho de sua história. Na verdade, eu sou natural de Medeiros Neto, vim para cá em 95, coloquei um currículo numa empresa voltada para essa área de granito, no qual eu fui chamado pelo proprietário, passei por uma entrevista e a partir dali eu comecei a trabalhar nessa área de granito. É uma indústria de grande porte, né? Os meus patrões são chineses, e passei a ser operador de polimento de granito, uma máquina importada, e tem importada e tem nacional, mas eles comprou 2 tipos de máquina, uma importada e uma nacional. Eu passei a treinar nessa máquina e a partir dali desenvolvi um trabalho, um conhecimento técnico, onde eu era um dos iniciantes da empresa, a partir da fundação da fábrica chamada de Granífera, situada no polo industrial, no qual sou funcionário dela também até hoje. Aí, com o decorrer do tempo, passei a ser um líder dentro da fábrica, onde ali eu participei muitas vezes de concorrência da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, e o sindicato, a partir de um olhar clínico, percebeu que existia uma liderança, né, por minha parte ali dentro da fábrica, onde cerca de 100 e poucos trabalhadores trabalhavam juntos, e a gente tinha uma respeitabilidade daqueles trabalhadores, onde me elegeram várias vezes como representante da Comissão Interna de Prevenção a Acidente, ali onde a gente cuidava realmente da questão de prevenção, né, fazendo com que o trabalhador não se expunha à questão do risco do acidente durante a execução do trabalho. Haja visto que o trabalho com granito é uma área muito perigosa e se qualquer vacilo que aconteça possa ser levado a óbito um funcionário, como já houve muitas tragédias, graças a Deus, não na nossa equipe aí, mas em relatos a nível de Brasil e de mundo, que um vacilo que aconteça pode levar, né, a mutilar muitas vezes órgãos da pessoa ou até mesmo levar a óbito. E aí, com esse olhar clínico, o sindicato me escolheu, houve um acordo entre a empresa e o sindicato, onde me liberou para que eu pudesse representar os trabalhadores em toda a área abrangente, cá fora, né, dentro da diretoria do sindicato, onde eu me tornei presidente do sindicato por 2 mandatos. Logo em seguida, me lançaram como candidato a vereador na cidade de Teixeira de Freitas, em 2008, na eleição, onde eu acabei me tornando o 2º vereador mais bem votado da história política, inclusive, de Teixeira de Freitas até hoje, né? Eu sou o 2º mais bem votado vereador, quando eu consegui 1.855 votos nessa época, e até hoje ninguém tirou esse 2º posto de vereador mais bem votado da cidade de Teixeira de Freitas. Sendo o vereador atuante, fez com que as forças políticas da cidade, que concorria à chapa majoritária no cargo de prefeito, me escolhesse para ser o candidato a vice, né? Eu ia ser de um lado, não deu certo, fui de outro e ganhei com o outro. E graças a Deus minha vida em Teixeira tem sido vitoriosa e na questão política, e hoje fui eleito, sendo vereador, eleito vice-prefeito, e cumpri meu mandato de 4 anos, né? O prefeito da época permaneceu durante os 4 anos e eu como vice.
No pleito posterior, eu apoiei outro candidato e ganhei também com esse outro, no qual esse candidato eleito, que é o atual prefeito Timóteo, me escolheu para ser secretário de Assistência Social. E para mim, eu confesso a vocês que está sendo uma experiência magnífica. Trabalhar, lidar com a questão, né, do mais carente, que é uma bandeira que eu sempre desenvolvi nessa área social, que parte do campo trabalhista, do sindicato, do proletariado, e vim para essa questão de ser um representante da classe menos favorecida, né? Onde a gente não só lida com essa classe desempregada, onde vive à margem da sociedade, mas também nós temos o prazer de ter parceiros como as entidades como a Pestalozzi, que faz parte também dessa parceria conosco, que nos ajuda, né? E a gente tem essa participação em buscar fazer o intercâmbio de cofinanciamentos a nível de governo federal, e também o próprio município que contribui com a Pestalozzi, né, fornecendo alguns funcionários. É lógico que o restante, a equipe da Pestalozzi faz. Eu sei que as despesas são enormes e tem um trabalho fantástico, e eu sempre participei de todas as festas de final de ano e me emociono muito quando venho. E tenho muito que parabenizar toda a equipe que está à frente da Pestalozzi, que não é fácil, são desafios imensos, que não é todo mundo que abraça essa causa. E fora isso, nós estamos nesse mandato aí de encerrar a nossa gestão e vamos ver o que vai ser daqui no futuro. Além de ter outras entidades também, no qual são o Lar dos Idosos, e temos também a criança e o adolescente também do Renascer, que a gente tem participação junto com eles nessas parcerias. A maioria das pessoas que vem de fora e conhece nossa cidade se apaixona. Você também veio de fora, pode dizer quais encantos de Teixeira de Freitas? Na verdade, Alan, o que você falou é verdade. Todos que vêm se apaixonam por Teixeira. Primeiro, porque é uma cidade que está em franco crescimento e cresceu de forma assim surpreendente por se tornar uma cidade hoje do interior, está entre as 10 maiores economias já do estado. Teixeira de Freitas só tem 35 anos de emancipada, então ainda é uma jovem cidade, né, promissora. Então tem um campo aberto para quem quer desenvolver tanto no campo profissional como pessoal, e isso fez com que essa população me abraçasse, e não só pelas questões dos resultados políticos, mas de forma carinhosa. Você percebe o aconchego que essas pessoas nos dá, entendeu? Então eu me apaixonei pelas pessoas que aqui vivem e pela forma que ela desenvolveu e está desenvolvendo. É lógico que toda cidade nova que cresceu da forma que foi acelerada, como Teixeira tem ainda enormes problemas para ser resolvidos, mas que cada gestão tem feito um pouquinho, né? E a gente tem tido o prazer e o orgulho de estar, desses 35 anos, 25 anos, fazendo parte desse desenvolvimento de Teixeira. Você já foi vereador, já foi eleito vice-prefeito e hoje você assume a pasta da Secretaria de Assistência Social. Fala pra gente um pouquinho desse trabalho. Na verdade, tudo que eu fiz até hoje foi com muito prazer, com muita alegria, e eu encaro tudo como um desafio, como uma responsabilidade muito grande, e principalmente com afinco. Quando eu me dedico a uma coisa, eu abraço ela de corpo e alma. Então eu tenho um prazer enorme de ter passado como vereador, como você citou. Não tenho uma mancha em meu passado enquanto político, gestor, enquanto legislador da cidade. Tenho orgulho de ter sido vice-prefeito, a segunda pessoa da cidade, né, no período de 4 anos, e também não tem nenhuma mancha que desabou na minha conduta. Estou secretário e encaro o setor público com muita responsabilidade, principalmente para cuidar daquilo que é do povo,
né? Eu sou empregado do povo e isso me faz bem estar trabalhando e prestando esse serviço à comunidade Teixeira de Freitas. Pessoal, vamos para um breve intervalo e já voltamos com o programa Papo Reto, que recebe hoje o secretário de Assistência Social, Gilberto Souza. Continue conosco. O Papo Reto está de volta e voltamos a conversar com o secretário de Assistência Social, Gilberto Souza. Como é a experiência de estar à frente da Secretaria de Assistência Social? Na verdade, é uma experiência fantástica e, ao mesmo tempo, desafiadora. Haja vista que os problemas que assolam o mundo hoje, né, a partir dessa pandemia, já vinha o mundo passando por uma turbulência muito grande na questão do desemprego. E, a partir da pandemia, nós percebemos que quase que quintuplou essa questão do desemprego, né? Não só a questão de Teixeira de Freitas, mas do Brasil e do mundo. Então, tem sido desafiadora e com muita responsabilidade. Nós temos enfrentado essa demanda com total apoio do nosso prefeito Timóteo, que ele sempre nos disse que nós descentralizasse o trabalho da assistência social, saísse dos gabinetes e fosse realmente onde está a comunidade que mais necessitasse. E a assistência social é isso, ela é uma política de garantia de direitos, né? Não é obrigação, não é dever de nenhum gestor, é uma garantia de direitos que está estabelecido na Constituição Federal. E o nosso gestor, enquanto prefeito, pediu que cada um se empenhasse ao máximo para poder minimizar um pouco o problema dessa população que passa, né, um momento aflito, um momento de dificuldade, mas que, graças a Deus, também buscando parcerias com entidades de classes, com a sociedade civil, né, e eclesiástica, tem nos ajudado bastante, né, no sentido de poder amparar essas famílias que ora se encontram nesse período de pandemia, né, ou muitas vezes perderam o seu emprego. Graças a Deus o comércio Teixeira está trabalhando, está funcionando, as empresas estão funcionando, ainda que engrenando uma nova fase, né? Haja vista essa questão que ainda assola o mundo, essa questão do Covid-19. Mas nós temos uma equipe multidisciplinar dentro da assistência social que tem correspondido à altura e entendido a dinâmica do que a gente quer realmente e que foi estabelecido pelo prefeito e por mim enquanto secretário da pasta, para que a gente pudesse desenvolver um trabalho voltado mais para essa questão de atender às demandas da nossa comunidade. Quais desafios você pode citar para nós de sua prática profissional? Na verdade, tem muitos. Primeiro, enquanto legislador, eu elaborei vários projetos na cidade onde viabilizasse melhorias para o nosso povo, né, para o cidadão teixeirense. Enquanto vice-prefeito, por ter sido um cargo reserva, mas eu não parei. Eu estava sempre ali ajudando, desde o serviço do trabalho de Gari, a gente estava ali acompanhando aquela limpeza da cidade, buscando mutirões, parcerias com entidades, com os empresários locais, né? Então, eu nunca paro. Para você ter uma ideia, eu tenho 12 anos de serviço público, nunca tirei uma férias para dizer assim, ó, Gilberto está passando 30 dias de férias, está viajando, isso aqui, não. Eu tenho meus finais de semana que muitas vezes também eu dedico ao trabalho. Então, para mim, é prazeroso fazer isso. Quando você assume a tarefa, eu tenho isso como tarefa e missão de defender uma sociedade que lhe creditou e que tem o aval de um prefeito, de um gestor que confia em você, você tem que se dedicar ao máximo. Então, para mim, é desafiador isso, e principalmente essas realizações que eu tive enquanto legislador, eu tive enquanto vice-prefeito, estou tendo agora o prazer enorme de estar podendo servir minha comunidade enquanto secretário da pasta de assistência social. Gilberto, fala um pouco sobre a importância da assistência social em tempos de pandemia. É isso que eu falei anteriormente. Nós vivemos dois momentos.
anterior à pandemia, outro no momento atual que está instalada essa pandemia. Com certeza, as demandas aumentaram demais e, graças a Deus, tem aí um benefício de um auxílio emergencial que tem socorrido, em parte, a nossa comunidade, mas isso não é tudo. E a gente sabe que isso vai encerrar, vai acabar. Nós temos estabelecido projetos e buscando parcerias, inclusive com o empresariado local. Nós temos dentro da secretaria um trabalho voltado, chamado para o Assessor Trabalho. Ele faz parte da NOB RH, do Ministério da Cidadania, né, do Brasil, e nós estabelecemos aqui, que é o que é isso? Buscar cursos profissionalizantes para a nossa comunidade, para os nossos jovens que iniciam e que muitas vezes não sabem ainda nem elaborar um currículo. Nós temos vários cursos voltados tanto para a questão de elaboração de um currículo, para um treinamento, para uma preparação. Nós estamos agora com um recurso para fazer através do recurso do Bolsa Família, um recurso para que nós possamos estar dando curso em parceria com o Senai, cursos profissionalizantes, voltado para a área profissional, onde existe muitas vagas de mercado. O que falta é o profissional para aquela determinada vaga. Então, essa equipe nossa do Assessores Trabalho, ela tem feito uma garimpagem na cidade em que mais tem necessidade de emprego com o empresariado local. Elas fazem essa busca, contacta com o empresário e nós vamos buscar agora os cursos profissionalizantes para esse setor. Então, depois veio a pandemia, a gente teve que encerrar isso tudo por conta de não poder ter aglomerações, mas assim que dá uma baixa maior nisso aí, a gente vai estar pondo em prática essa atividade. E, independente disso, antes da pandemia, nós conseguimos, inclusive, ingressar muitos jovens desses no mercado de trabalho, em parceria com o empresariado local. Então, eles têm se estendido as mãos. Empresas que têm um grande laboratório ali de cozinha têm nos ofertado curso da área de culinária e tem também contratado pessoas para isso. Nós buscamos parcerias com associações de garçons, entendeu? Deram um treinamento para os garçons que estão iniciando e garçonetes, e inclusive para também barman, curso de barman. E essa própria associação que busca o trabalho em Teixeira de Freitas tem contratado essas pessoas e conseguindo uma vaga de trabalho para eles. Mas pós-pandemia mudou toda a nossa situação. Então, hoje nós estamos nessa questão da pandemia e é um desafio muito grande que, passado essa pandemia, vai sobrecarregar, com certeza, a nossa instituição, né? Inclusive, veio recurso federal para que nós possamos atuar não só na questão de prevenção, a questão do Covid-19, para os nossos funcionários, mas também para as entidades que estão inscritas. Né? A própria Pestalozzi estão recebendo recursos do governo federal em parceria conosco, elaborou-se um plano de trabalho e a gente está repassando esse recurso, no qual há uma aplicabilidade muito decente por parte da Pestalozzi. Queria aqui parabenizar a dona Luísa Dalor com toda a sua equipe, que faz um trabalho magnífico à frente da instituição. E também o Lar dos Idosos, nós repassamos recursos agora através dessa lei 369, que tanto para a questão da aquisição dos EPIs para os funcionários daquele local, como para os idosos. E também a questão alimentar, balanceada, com trabalho proteinado. Então foi tudo elaborado um cardápio e está sendo repassado esse recurso também para a Renascer. Graças a Deus tem minimizado um pouco a situação nessa questão de pandemia, e isso está fazendo com que eles tenham muito mais trabalho durante a pandemia do que antes. Então eu queria aqui parabenizar todas essas entidades que têm nos ajudado também, de certa forma, tem sido um braço, né, da assistência social, e tem elaborado de forma consciente e responsável esse trabalho em parceria conosco. Qual o público que a Secretaria de Assistência Social atende? Na verdade, geralmente jovens, crianças. A gente tem um trabalho, ela é dividida em proteções, assistência social,
temos a proteção básica, é aquela que nós já vem elaborado um plano de trabalho nas NOB-RHs, entendeu? Da assistência social com o Ministério da Cidadania, onde faz o trabalho do CRAS, que é, digamos assim, a proteção básica, ou seja, protege aquele adolescente, aquela criança, aquele idoso, dentro da sua base territorial de os bairros que são instalados nos bairros periféricos, onde que faz um trabalho voltado para que essa pessoa não tenha um desvio de conduta, tem um acompanhamento na questão de saúde, onde a gente faz um trabalho voltado para a rede do município, que foi inclusive uma determinação do prefeito, que não houvesse disputas internas entre secretários e secretarias e que sim fizesse um aparelhamento do trabalho em rede. Se dentro do CRAS é detectado um problema de saúde, nós encaminhamos essas pessoas para a saúde. Se é para a questão educacional, se há uma deficiência nessa questão, que a gente percebe naqueles adolescentes ou crianças ali que estão passando, sendo atendidos por essa equipe multidisciplinar nossa, que vem desde os orientadores e educadores sociais, ao psicólogo, ao professor. Nós temos toda essa equipe e o assistente social, uma equipe multidisciplinar que faz esse acompanhamento, né, montado dentro desses CRAS, com a coordenação, que tem um trabalho fantástico, e aí nós subdividimos na questão da proteção básica, proteção média e alta complexidade, entendeu? Porque a básica faz um trabalho de evitar que aqueles jovens entrem no mundo do crime, um exemplo, ou passe a ser aliciado por um traficante. Isso é um trabalho de prevenção e de conscientização. É lógico que quando há um desencaminhamento dessas questões de jovem para isso, aí a gente já tem o da proteção média, que entra o CREAS. Por exemplo, o jovem cometeu um pequeno delito, um furto no celular e tal, uma briga e tal, uma coisinha ali que vai para a justiça, ao invés do juiz encaminhar esse jovem para o presídio, que lá às vezes tem uma dificuldade enorme, vai se deparar com pessoas que às vezes não, em vez de ressocializar, acaba complicando mais ainda a vida de jovem. A justiça tem essa preocupação e esse olhar que caminha para o trabalho do CREAS. O CREAS faz um trabalho de ressocialização desse jovem. Então, ali ele paga a pena em vez de ser encarcerado. Então, esse trabalho com a equipe multidisciplinar também, que nós temos desde orientadores sociais, educadores sociais, assistentes sociais, psicólogos. Então, nós fazemos esse trabalho tanto com esses jovens que cometeram esses pequenos delitos e também acompanhamos com a família, tá certo? A gente tenta também inseri-los no mercado de trabalho, né? Então, é uma preocupação do CREAS. Então, quando passa para esse ponto, tem esse olhar voltado para a atenção desses jovens. Quando aí nós temos o abrigo institucional, que também já é da alta complexidade. São crianças que passam por um problema familiar, que houve ali um desagregamento do berço familiar. A mãe ou o pai foi preso por tráfico, ou cometeu outro tipo de delito e está encarcerado, ou há um abuso, entendeu? Aí entra o Conselho Tutelar, que faz parte também do seio da assistência social, que apesar deles serem autônomos, que são eleitos para o cargo de conselheiro tutelar, mas é mantido com a estrutura do município de Teixeira de Freitas, é bancado por tudo do município, e eles estão dentro da nossa pasta, tem um acompanhamento, um direcionamento, né? E aí esses conselheiros têm um trabalho fantástico, inclusive, né? de trabalho de proteção à criança e ao adolescente, e aí é encaminhado através do Ministério Público para a Vara da Infância e Juventude. De lá o juiz determina que essas pessoas sejam acompanhadas por nós do abrigo institucional. Tem momentos que a gente tem 35, 40 crianças e adolescentes, e tem momentos que a gente tem 12, como agora está tendo. Mas o trabalho nosso é fazer um acompanhamento familiar, como se nós fosse a família deles a partir daquele momento, né, que passa por qualquer problema que deixou essa criança abandonada ou esse adolescente, ou que houve um abuso sexual, ou qualquer tipo desse fato. Aí depois nós temos também, que faz parte da alta complexidade, é o Centro POP,
que é essa população de rua, no qual nós fazemos um trabalho hoje em parceria com a Secretaria de Esporte, onde nos cedeu aquele ginásio de esporte em momento de pandemia. Nós pegamos que o Centro Pop, ele é um centro-dia, ele não é de abrigamento, ele não é o local da pessoa dormir. Ali a gente dá todo acompanhamento para eles, desde o café da manhã, o local deles tomarem um banho, lavarem suas roupas. Também tem um trabalho pedagógico com eles, entendeu? Com orientadores sociais, educadores sociais, com psicólogos e assistente social também. Então, eles ali não podem entrar ali ingerindo bebida alcoólica ou droga, qualquer tipo ilícita lá dentro, entendeu? Só entra se tiver sóbrio. A vida deles lá fora nós não temos como controlar, mas dali, da porta do Centro Pop para dentro, tem tudo um trabalho feito e tentando ressocializar essas pessoas. Nós já conseguimos, inclusive, emprego para muitas dessas pessoas que, por um momento, né, de desencaminhamento na vida, optou por aquilo, ou um momento de, digamos assim, de rompimento amoroso, acaba a pessoa se jogando no mundo das bebidas ou das drogas. Mas o Centro Pop faz esse trabalho. Nós temos a equipe do SES, que é o Serviço Especializado em Abordagem, que faz o monitoramento e o acompanhamento dessas pessoas onde estão da cidade. Não tem obrigação, eles não são obrigados a ir, eles são convidados a irem, entendeu? E ali a gente faz todo esse trabalho de monitorá-los. Como nesse momento de pandemia a gente se viu numa situação difícil, eles estavam ao relento, né, nessa questão de frio, de chuva, de sol, e a gente pegou e abrigou essas pessoas lá dentro do ginásio de esporte. Então, tem dias que a gente atende 60, 80, tem dia que é 40, 35, que uns ficam entrando e saindo da cidade. Então, a gente dá o acompanhamento total. Quando eles querem se deslocar às cidades deles, a gente faz um levantamento, dá passagem, como agora há um fechamento das rodoviárias, os transportes de ônibus parou de circular, a gente reúne o número de pessoas que vão para determinada cidade e a gente freta, através do próprio município, um ônibus, um micro-ônibus, encaminha essas pessoas para lá. Isso tudo de acordo à vontade deles. Então, nós temos buscado também parcerias, né? O próprio Rotary tem nos ajudado, outras instituições têm nos ajudado, o IF Baiano tem doado alguns alimentos. Nesse momento de pandemia não está tendo aula, mas eles têm um processo de compra de alimentos que também acaba nos doando e que nos ajuda a manter também essa questão alimentar, que são 4 alimentações por dia para essa população. Desde a higienização até o protetor solar é fornecido para eles. Compramos máscaras, buscamos parceria com o Estado, com a saúde, onde há um acompanhamento do ambulatório de rua, que dá todo um trabalho voltado para essa população. A gente monitora ele na questão de saúde, entendeu? E tenta também reinseri-los no berço familiar. Quando a gente localiza uma família, quando tem alguns que são da cidade, a gente tenta fazer com que eles voltem para o seu berço familiar. E não querendo, a gente vai fazendo esse trabalho que o município tem bancado e gastado muito com isso, mas é uma política de direito também para essa população que ora passa por esse momento difícil. É um público de classe alta, média ou baixa? Baixa, geralmente. E também, hoje nós temos uma situação diferente. Foi grande, importantíssima essa pergunta, viu, Alain? Eu também estava me esquecendo, Alain, dentro daquele outro da questão da proteção básica, média e alta complexidade. Nós também temos uma política intersetorial, que é uma política de gabinete, que é bancado pelo próprio município, que é a questão da mulher, que é o CRAM, entendeu? Nós temos uma parceria com o governo do estado, onde os recursos são repassados, são mínimos, mas o município mantém toda a estrutura funcionando. Agora, toda mulher que sofre violência doméstica é acompanhada também por uma equipe multidisciplinar. Nós temos coordenação, nós temos psicóloga, nós temos assistente social, nós temos educador social e uma parceria com a DEAN, que tem um trabalho fantástico nessa questão de cuidar dessas mulheres que sofrem violência doméstica, né? Então, buscamos agora uma parceria com o governo do estado, foi criado a chamada Ronda Maria da Penha, que nós estamos agora montando toda a estrutura, já está, finalmente, já acabou de montar, que o CRAM fica ali próximo à Igreja de São Francisco,
que também vai ser essa parceria. O governo do estado já mandou uma viatura especificamente para isso, para aquelas mulheres que conseguem na justiça um distanciamento do agressor. Essa polícia vai fazer um monitoramento regularmente para que essa mulher não acabe sendo agredida, que quando às vezes acontece isso, muitas vezes o agressor ele costuma voltar, né, ou achar que a mulher é uma propriedade dele, acaba tentando agredi-la, muitas vezes, como temos tido aí, infelizmente, né, no Brasil, casos de feminicídio, onde a mulher morre por ela ser mulher, entendeu? Então nós temos um trabalho voltado também para isso, com palestra, com pessoas, com a equipe multidisciplinar fazendo esse trabalho de acompanhamento e monitoramento dessas situações. Muito bem, agora vamos a um jogo de perguntas e respostas rápidas, o famoso ping-pong. Vamos lá? Vamos lá. Um sonho a realizar. Na verdade, eu costumo dizer que primeiro Deus me deu uma oportunidade enorme de representar minha cidade, de representar uma comunidade como Teixeira de Freitas. Eu diria que no berço familiar, Deus me deu a oportunidade de ter uma família, como eu tenho minha esposa Patrícia e tenho duas filhas, Caroline, 27 anos, e Paloma, 22 anos. Caroline já é advogada, vai fazer 6 anos, e Paloma forma-se esse ano como fisioterapeuta. Então, eu costumo dizer que, em termos de dinheiro, não, mas de realização, eu sou um homem multibilionário, por conta de Deus ter me dado uma família maravilhosa e ter essa realização. Mas eu não estou ainda contente com isso. Eu tenho um sonho de ver toda a cidade transformada, melhor, de ver o que eu tenho para mim, eu quero que o próximo tenha. Entendeu? Então, eu penso que a minha maior realização ainda será de ver uma sociedade igualitária. Tá certo? Então, eu queria ver uma sociedade onde tivesse todo um acompanhamento, todo acesso a tudo, né? Educação, à saúde, ao esporte, ao lazer. Então, para mim, a maior realização seria o dia que isso acontecesse. Uma comida preferida? Nossa Senhora, tem várias. Mas eu vou citar aqui eu sou apaixonado com a feijoada. Uma lição que marcou sua vida? Moço, já teve tantas lições que costumo dizer que Deus tem operado muito na minha vida. Primeiro, uma das lições que marcou minha vida foi um acidente que eu já sofri com minha família, nós indo para Salvador, próximo à cidade de Itabuna, ocorreu um acidente onde o carro derrapou na pista, acabei capotando e houve ali um livramento. Então aquilo para mim foi uma lição de que Deus é fiel e existe. Então nós saímos daquele acidente com o carro com a perda quase que total e nós não tivemos um pequeno arranhão. Então a mão de Deus estava ali monitorando e cuidando de nós, entendeu? E tem cuidado de mim várias vezes. Já tive outros problemas de situação difícil e Deus tem me livrado de muitas coisas. O que mais aprecia em uma pessoa? O caráter e a gratidão. E são coisas que eu admiro muito nas pessoas. O amor pode tudo? Sim, o amor tem que ser acima de tudo, né? O amor. E ter Deus acima de todas as coisas, né? A pandemia te ensinou? Está me ensinando a correr cada vez mais, a me proteger e tentar fazer uma conscientização para muitos daqueles que não estão preocupados, né? A gente vê aí que apesar de tantos óbitos, mais de 100 mil pessoas da cidade, do Brasil já morreram. Quer dizer, isso se botar em termos de uma população, praticamente como se fosse uma cidade de Teixeira de Freitas todinha dizimada. Então eu tenho preocupação com isso, que os jovens têm que ter a consciência, né? Não são todos, mas que principalmente evite aglomeração, não zomba desse vírus não, porque muitas vezes ele acaba sendo mortal. Então, se puder evitar, né, que nós possamos ter como lição isso aí. E uma coisa que veio acontecer no mundo, né? Nivelou o mundo. Eu creio que
que eu confio muito na palavra de Deus, e a Bíblia está lá na palavra se cumprindo muitas coisas, né? Então eu penso que não é voltado para o campo religioso, não, que eu não tenho muita dom para isso, mas eu vejo que Deus quer dar um chamamento para o homem, né, para que ele, de forma geral, tenha mais um olhar voltado para as coisas de Deus. Eu creio que seja isso, que não é fácil, um negócio que atinge o mundo. De repente nós respirávamos aqui livre, hoje nós estamos sufocados numa máscara, né? Então nós temos que dar valor desde o ar que respiramos, ao alimento que comemos, à família, né? Ao amor ao próximo. Então eu penso que isso tem servido de lição para mim. Família é uma base fortíssima. Para mim, eu diria que seja tudo. Não posso viver sem. Primeiro, eu gostaria de ter uma sociedade, se eu pudesse ter todos os meus parentes próximos, né? Mas principalmente dos amigos, rodeado de amigos. Você não pode viver sem o amor, né, das pessoas, sem o amor de Cristo. Gilberto, foi muito bom bater esse papo com você. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Olá, eu que agradeço, não só você, como todos os operadores que estão aqui. E mais uma vez queria parabenizá-los, né, a presidente dessa instituição, Dona Luísa, que é minha amiga de muitos anos. Sei do comprometimento de vocês, sei da importância do trabalho de vocês, principalmente que não é fácil você pegar pessoas que, né, por conta de uma enfermidade ou de uma deficiência e deixá-los abandonados, e vocês não deixam em momento nenhum, vocês cuidam, né, e ao mesmo tempo têm cuidado da própria família. Queria aqui dizer a vocês que isso é uma situação desafiadora que vocês têm aí pela frente, e que tem contribuído muito com o município, porque não é fácil a situação que vocês enfrentam, né, e passam todo dia. E principalmente que você vê no final do ano a alegria estampada no rosto de cada um, com toda a situação de dificuldade, estão ali alegres, interpretando, né? Às vezes fazendo um papel de artista ali, de ator, de atriz. Eu fico encantado com aquilo, me emociona muito essa situação. Pessoal, chegamos ao final de mais um programa Papo Reto pela sua rádio web Pestalozzi. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Um forte abraço e até o próximo encontro.